Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você aqui mais uma vez, podendo compartilhar uma palavra, podendo refletir na palavra do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas, a todos que participam desse culto online, a todas as pessoas que têm acompanhado as nossas mensagens diariamente, que têm não somente ouvido, se alimentado, mas também compartilhado essas mensagens. Eu louvo a Deus, que o nosso canal já está chegando a 1.850.000 pessoas inscritas, e isso é motivo de muita alegria para nós. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever. Amém? Como sempre, eu gostaria de iniciar esse nosso tempo aqui de reflexão com uma meditação aqui na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 8. Eu vou ler só o finalzinho aqui, Provérbios 8, eu vou ler o verso 35 e 36. Mas, como eu tenho dito aqui, eu sugiro que você leia todo o capítulo. O livro de Provérbios é um livro que tem 31 capítulos, você pode ler um por dia durante todo um mês e você vai ser muito abençoado, muito edificado. Amém? Eu vou citar aqui o verso 35 e 36 porque foi o que Deus falou ao meu coração, mas de repente na sua leitura você pode ter uma outra revelação, você pode considerar relevante outra passagem. E aí você mesmo faz o seu devocional, escreva o seu devocional. É importante nós termos todos os dias um tempo de leitura bíblica. Não somente de oração. Oração é quando nós falamos com Deus. Devocional, o tempo devocional de leitura bíblica é quando Deus fala conosco. Amém? E o verso 35 diz assim: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Aqui é como se a sabedoria estivesse falando, E o verso 36, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, a sabedoria manda um recado. Ela diz assim: todo aquele que me encontra, todo aquele que encontra a sabedoria, que a adquire, que valoriza ela, que coloca ela como parte da sua vida, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Então, aquelas pessoas que dão ouvidos à palavra do Senhor, aquelas pessoas que consideram a Bíblia, que consideram os ensinamentos de Deus, os mandamentos, aqueles que decidem andar em obediência, eles encontram o favor do Senhor. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que fala de prosperidade, que fala de uma série de coisas que são benéficas, que são bênçãos acrescentadas àqueles que decidem andar junto à sabedoria, que decidem obedecer a Deus. Talvez você que está ouvindo, esse culto, essa mensagem, você não tem se preocupado em adquirir sabedoria. Pastor, como que eu adquiro essa sabedoria que o senhor está falando? Através da leitura da palavra, através da meditação nas Escrituras. E não é algo assim instantâneo, sabe, irmãos? Não é algo que acontece assim como um passe de mágica. Às vezes você não percebe. É igual você tomar água. Às vezes você não está com aquela sede, aquela sede de deserto escaldante, mas é importante tomar água, porque você vai se hidratando. Você vai saciando o seu corpo, saciando a sua sede, mesmo que você não esteja com uma sede desproporcional, mas é importante tomar água. Eu estou fazendo essa comparação para você entender a importância da palavra de Deus na sua vida.
Talvez você não esteja num momento assim de tanta calamidade, de tanto desespero. Talvez você esteja bem. Eu convivo com muitas pessoas que aparentemente estão bem. Não, estou tranquilo, não perdi meu emprego nessa pandemia, estou bem na minha casa. E a tendência, quando nós estamos bem, é nos afastarmos de Deus, é nos afastarmos da palavra. Mas assim como a água, mesmo em tempos, não estou encontrando uma palavra certa aqui, mesmo no momento que você não tem sede, no momento que você está saciado, beba água. Assim é a palavra de Deus. Mesmo no tempo em que você estiver aparentemente tranquilo, que a gente nunca pode dizer que está 100% tranquilo, mas se alimente dela, se alimente da palavra. Ela vai provocar um efeito em você que é a sabedoria. Ela vai trazer até você a sabedoria. Sabedoria para você fazer suas escolhas, sabedoria para você receber vida da parte de Deus e receber o favor do Senhor. Em contrapartida, o verso 36 diz assim: mas aquele que de mim se afasta, aquele que despreza a sabedoria de Deus, aquele que despreza a palavra, aquele que não dá ouvidos ao Senhor, a si mesmo se agride. É como se a pessoa estivesse dando um soco em si mesma, estivesse batendo nela mesma. Todos os que me odeiam, todos os que odeiam a sabedoria de Deus, amam a morte. Olha que pesado isso aqui. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, é só uma breve reflexão, nesse primeiro momento aqui de culto, antes da palavra que eu quero trazer para você, mas que serve também como um alerta para nós, para mim e para você, para que nós valorizemos a sabedoria, para que nós demos a devida importância à sabedoria. Talvez nós precisamos criar um hábito, sabe? Colocar na nossa agenda. A gente agenda tantas coisas, a gente programa o nosso dia, mas muitas vezes a gente não programa esse tempo de leitura da palavra. E é necessário, é importante lermos a palavra de Deus, observarmos a palavra. E não somente uma leitura assim, uma leitura dinâmica, meio que por obrigação, mas parar e refletir naquilo que Deus está falando. Não é a quantidade que vai fazer a diferença na sua vida. Tem pessoas que se gabam de ter lido a Bíblia muitas vezes. Eu já li a Bíblia um monte de vezes. Ok, mas o quanto ela tem feito a diferença na sua vida? Às vezes eu prefiro ler um versículo, sabe? Um versículo. Olha só, o verso 35. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Puxa vida, não precisava de mais nada no meu dia, só isso. Eu não estou querendo desconsiderar você que lê capítulos da Bíblia, e glória a Deus por isso. Mas às vezes Deus quer falar com você uma pequena porção. Lembra do maná que Deus dava numa porção diária? Era uma porção para aquele dia. Deus não deu maná assim, olha, eu vou jogar aqui, vocês façam uma grande reserva aí para os próximos anos. Não. Deus dava uma porção diária. O maná representa a palavra de Deus, que nós precisamos reter todos os dias, absorver, nos alimentarmos dela todos os dias, porque assim nós vamos adquirir sabedoria, vamos encontrar a vida e vamos receber o favor do Senhor. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém. Comente aí, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, diga de onde você está falando, Milhares de pessoas assistem essa mensagem, acompanham esse culto de vários lugares do Brasil e do mundo. E eu queria saber de onde você está falando. Diante dessa palavra, vamos orar a Deus para iniciar o nosso culto? Vamos orar junto comigo, se você puder. Onde você estiver, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai,
Obrigado porque o Senhor nos permite te encontrar nas Escrituras. E nós sabemos que ao te encontrarmos, nós também encontramos a vida e recebemos o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia. Não permita, Senhor, que nos afastemos de ti. Não queremos agredir a nós mesmos. Nós queremos te amar. Nós queremos que o Senhor faça parte do nosso dia. Nos ensine, Deus, a criar essa rotina, a criar esse hábito, para que nós possamos te encontrar, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, mas que na nossa agenda haja um espaço para te ouvir, para ler a tua palavra, para nos alimentarmos dela, pois sabemos que assim como a água sacia a nossa sede e nos hidrata, e contribui com a nossa saúde física, a tua palavra também nos orienta, hidrata a nossa alma e o nosso espírito e nos permite ter uma saúde espiritual, uma comunhão e uma intimidade com o Senhor. Nós amamos a tua palavra, Deus, e queremos nos alimentar dela todos os dias. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa eu dar só alguns recados aqui antes da palavra. A primeira coisa é que eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem que você está assistindo. Quando você compartilha, quando você dá o seu like, não é à toa que todos os YouTubers pedem isso. Quando você compartilha, quanto mais compartilhamentos a mensagem tem, quanto mais likes, mais comentários ela tem, mais o YouTube considera a mensagem relevante. E ele, então, recomenda essa mensagem para outras pessoas. Então, essa é uma forma de nos ajudar. Você pode também se inscrever no canal. E caso você queira apoiar o nosso ministério, caso você queira nos ajudar financeiramente, você pode se tornar membro. Tornar-se membro é contribuir com um valor bem pequenininho, R$ 7,99. E você então tem acesso a um conteúdo exclusivo e você cria um vínculo conosco. Nós estamos fazendo cultos somente online. Então vocês que estão acompanhando esses cultos online, eu considero que são a nossa igreja. Eu considero vocês como a igreja Minuto com Deus. Então, uma forma de nos ajudar com todas as despesas que temos para a manutenção desse ministério, né, nas redes sociais, é tornar-se membro. E na descrição desse vídeo também tem outras formas de contribuição. Uma conta, o Apoia-se. Amém? Mas se você não quiser contribuir, não tem problema. Contribua lá na sua igreja, ajude o projeto social aí da sua cidade, da sua comunidade. Mas a nossa maneira de contribuir é isso. Amém? Então, eu só queria deixar esse recado aqui antes de entrar na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Eu tenho refletido, durante esses dias na vida de Jacó. Os irmãos já devem ter percebido que eu falo muito dos evangelhos, né? O Ministério Minuto com Deus é um ministério evangelístico. A principal proposta nossa não é social, a gente faz algumas coisas da obra social, mas a principal proposta nossa é evangelística, é pregar o evangelho. Então, muitas vezes, durante todo o mês, eu falo de alguma passagem dos evangelhos, de Jesus, do que Jesus fez, dos seus milagres, da sua vida, dos seus ensinamentos. Mas, às vezes, eu volto lá no Velho Testamento e pego algum personagem bíblico, pego alguma passagem para reflexão também.
Ah, pastor, mas o Velho Testamento, o senhor acha que é importante o Velho Testamento? Irmãos, o Velho Testamento é a Bíblia que Jesus lia. Nos tempos de Jesus, o que ele lia era o Velho Testamento. Então, como não dar importância ao Velho Testamento? É importante sim. Tudo que foi escrito ali tem algum peso para nós, algum ensinamento, alguma lição e algum direcionamento, tem princípios. Então nós não podemos partir a Bíblia e falar assim, não, eu só vou ficar com o Novo Testamento agora. E essa semana eu estive refletindo na vida de Jacó, que é um dos patriarcas, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E eu quero ler junto com você aqui em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Foi o momento em que Deus falou para Jacó assim, volta lá em Betel. Eu vou explicar depois o que é Betel para você entender. Mas teve esse momento na vida de Jacó. Eu sei que muitas pessoas conhecem a história de Jacó lá do Gênesis 32, né? Principalmente aquelas pessoas que participaram de retiros espirituais, né? O chamado encontro com Deus, que fala muito sobre a vida de Jacó, quando ele se converte ao Senhor, quando ele tem o seu nome mudado, né, de Jacó para Israel. Mas aqui eu quero falar sobre um outro aspecto aqui que eu acho que foi pouco mencionado. É quando Deus pede para Jacó voltar lá atrás na sua vida. Sabe? É como se Deus estivesse dizendo para ele assim, eu quero te levar de volta ao ponto onde nós começamos a nossa experiência. E eu tenho certeza que, assim como essa passagem falou comigo, ela vai falar também ao seu coração. Gênesis capítulo 35, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 7. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, tem uma versão que diz assim, volte a Betel, e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Repare que Deus chama Jacó, Jacó então chama a família. Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou, ou melhor, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Então essa passagem, ela acontece depois do Peniel, depois do momento em que Jacó tem o seu nome mudado, muitos anos depois. Aqui já haviam se passado 30 anos que Jacó tinha saído da casa de seu pai. Para você entender a história, né, porque às vezes quem nos acompanha, quem está lendo aqui, quem está ouvindo aqui, desculpe, não conhece a história de Jacó, eu quero fazer um breve resumo aqui. Jacó foi filho de Isaac, que nasceu junto com
um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú era o filho primogênito, né? Embora fossem gêmeos, Esaú nasceu um pouquinho antes, Jacó nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. E houve um momento em que Jacó usurpou a primogenitura do seu irmão. Jacó enganou seu irmão e tomou dele o direito à primogenitura. O que é isso, pastor? Direito à primogenitura. O filho mais velho tinha direito a uma porção maior na herança. Ele tinha direito a uma bênção adicional do pai. E Jacó tomou do seu irmão essa bênção. Então, embora Esaú tenha desprezado essa bênção no primeiro momento. Então, Esaú, ele tinha ódio de Jacó por causa disso. E Esaú jurou Jacó de morte. Esaú falou, eu vou matar meu irmão. Eu vou matar Jacó. Quando Esaú se revoltou contra Jacó, a mãe de Jacó disse assim, vá embora, foge para a casa do seu tio. E Jacó então saiu da sua casa sem nada, desesperado, fugindo, com medo do seu irmão, com medo de morrer. E aquele era então o pior momento da vida dele. Só que, irmãos, a primeira coisa que Deus fala comigo aqui nesse texto é que o Senhor pode pegar o pior momento da sua vida, Deus pode pegar o momento da sua angústia, o momento do seu desespero e transformar num momento transformador onde você passará a ter uma vida abençoada. Quantas pessoas vieram para o Evangelho num momento de dor, de desespero, de traição, de luto, não é verdade? Quantas pessoas fizeram compromissos com Deus e assumiram uma postura de santidade, de entrega, de consagração a Deus num momento mais difícil da vida delas. Então Deus às vezes usa esse momento de aflição para nos atrair à presença dele. Jacó então, quando ele saiu da casa de seu pai, ele estava no pior momento da sua vida. Mas olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 28. Eu estou voltando aqui na história para você entender. Ele saiu jurado de morte, desesperado, sem nada, sem destino, sem rumo. A única opção que ele tinha era ir para a casa de um tio. E ele estava indo em direção a Harã. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia também para você entender essa história. Gênesis capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o verso 17. Diz assim, olha, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Quando o sol se pôs, ele deu uma parada. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Ele pegou uma pedra e fez como um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou. Eu quero parar aqui um pouquinho. No momento de dor, de aflição, de desespero, Deus deu a ele sonhos. Saiba que no seu momento de aflição, de tristeza, de dificuldade, Deus ainda assim pode te dar sonhos. Deus deu um sonho ali a Jacó. Naquele momento, no pior momento da vida dele, Deus fez com que ele sonhasse. Eu sei que é uma forma figurada de falar, mas eu sei que muitas pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se você está entendendo, diga amém aí. Me ajuda aqui nessa transmissão, nessa passagem. Nos momentos de dificuldade, Deus ainda pode nos dar sonhos. Aleluia. E o verso 12 fala do sonho dele. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No sonho de Jacó, ele viu uma escada, que ela começava na terra e atingia os céus. E os anjos subiam e desciam por ela.
perto dele estava o Senhor. O próprio Deus apareceu a ele ali em sonho e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Lembra que Deus havia dado uma promessa a Abraão de que ele teria uma grande descendência, de que ele seria pai de muitas nações? A promessa de Abraão, ela se estendeu a Isaque, e a promessa de Isaque se estendeu a Jacó. Deus diz assim, olha, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma promessa que Abraão e Isaque haviam recebido. Versículo 15. Eis que eu estou contigo. Olha o que Deus está falando aqui. Jacó, eu sei que você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de aflição, de desespero, mas eu estou contigo. Você está vendo anjos aí, mas os anjos são importantes, eles estão para nos servir, eles estão aí para te servir, mas eu mesmo estou contigo. Lembra que Deus falou com Abraão? Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Deus estava dizendo assim, eu próprio vou com você. Aleluia. E Deus está conosco hoje, através do Espírito Santo. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus que está longe, que está afastado, Ele está conosco. E Deus continua dizendo, eu te guardarei por onde quer que fores. Aonde você for, a minha presença vai te guardar. Minha presença vai estar com você. E te farei voltar a essa terra. Olha aqui, presta atenção que nós estamos em Gênesis capítulo 28. Deus falando com ele, olha, eu farei você voltar aqui. E lá em Gênesis 35, que foi a primeira passagem que eu li, Deus manda ele de volta. Volta lá no lugar onde nós nos conhecemos. Volta lá no lugar onde nós nos encontramos. Te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó chamou aquele lugar. No começo a Bíblia fala que ele parou em um certo lugar, mas a partir daquele momento ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E passado alguns anos, quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, lá no vale do Jaboque, quando ele teve o seu nome mudado, quando ele se reconciliou com seu irmão, ele vinha de uma crise familiar, mas se reconciliou pela permissão de Deus. Passado alguns anos, Deus percebeu algumas coisas erradas na vida de Jacó e disse para ele, eu quero que você volte lá ao lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez. Volte para Betel. Volte a Betel. Muitas pessoas, sabe, elas experimentaram uma mudança na sua vida espiritual, na sua família, na sua casa, depois que conheceram a Jesus, depois que tiveram uma experiência com Deus. Só que, à medida em que os anos foram passando, elas foram se afastando. Hoje, através dessa palavra, Deus quer dizer a você, volte lá em Betel. Lembra quando eu te chamei? Lembra quando eu te salvei? Lembra quando eu me revelei a você como um Deus de aliança, um Deus de pacto? Lembra quando eu estive presente no dia da sua angústia?
Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar do encontro. É o lugar da conversão. Betel é o lugar do primeiro amor. É o lugar onde o nosso coração se abriu um dia para que Deus falasse conosco. Para muitos foi o lugar da aflição, da dor, do desespero. Deus não quer fazer com que você viva aquela tristeza, aquela dor novamente. A dor da traição, do abandono, da separação, do divórcio, a dor da morte de alguém, não é isso. Mas Deus quer lembrar a você que no dia da sua angústia, Ele foi até você. Ele fez com que você visse uma nova perspectiva. Jacó tomou uma pedra, algo terreno, e se deitou sobre aquela pedra. Como se estivesse dizendo, a minha esperança está nas coisas daqui. Eu não tenho nenhuma perspectiva. Minha perspectiva é encontrar com um tio que eu tive pouco contato, ou talvez nenhum contato, e eu não sei o que será da minha vida. Mas no meio da aflição e da angústia, Deus deu a ele sonhos. E Deus te dá sonhos no dia da adversidade. E hoje Deus quer dizer a você, volte para Betel, volte para o lugar do primeiro amor, volte para o lugar onde você se apaixonou, volte para o lugar onde nós nos tornamos íntimos, volte para o lugar da oração, volte para o quarto secreto. Deus percebeu que Jacó precisava de uma mudança, irmãos. Jacó era um dos patriarcas, sabe? E quando Deus faz isso, quando Deus pede que ele volte, eu acho interessante porque quando Deus chamou Abraão, Deus falou, sai da casa do teu pai, sai desse lugar, sai da tua parentela, da influência idólatra que você tem recebido e vai para um lugar. E aqui em Jacó, Deus faz diferente. Aqui em Gênesis 35, Deus fala, volta. Às vezes Deus fala para a gente ir, para a gente avançar. Às vezes Deus fala assim para a gente voltar um pouco. Para a gente retroceder. Não no sentido de diminuir a nossa intensidade, mas de dar alguns passos para trás. Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Deus estava falando com Jacó, volta lá, em Betel. Lembra onde nós nos conhecemos? Lembra onde eu te dei sonhos? Lembra onde você começou a me servir? Muitas pessoas falam de Peniel, do Gênesis 32, verso 30, e chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse, tenho visto Deus face a face e a minha vida foi salva. Só que o primeiro encontro de Jacó com Deus foi lá em Betel. E é lá que Deus queria que ele voltasse. No lugar da simplicidade. Ali não haviam luzes, não havia um grande louvor, não havia um grande avivamento. Era Jacó e Deus que estavam ali, naquele lugar que ele chamou Betel. Então, Deus primeiro disse para ele assim, levanta-te. Levanta-te, no sentido de erguer-se. Eu não sei se quando Deus falou isso, Jacó estava sentado, deitado. O certo é que Deus, quando diz levanta-te, Ele está dizendo no sentido de tome posição, saia do comodismo, saia da zona de conforto. As pessoas ouvem mensagens todos os dias, todas as semanas, todo domingo uma palavra, né, vem do púlpito para você, seja aqui, através desse canal, seja em outros ministérios, na igreja. E qual é o problema? Por que as coisas não acontecem? Porque nós não temos uma atitude diante da palavra. Infelizmente, para muitas pessoas, isso aqui vai ser mais uma mensagem.
Mas para aqueles que decidirem tomar uma atitude, esta pode ser a palavra que vai mudar a sua vida. Essa pode ser a palavra que vai definir o rumo da sua história. Levanta-te. Saia da zona de conforto. Assuma a postura que você sabe que Deus quer que você assuma. Jacó, ele tinha experimentado algo tremendo com Deus, lá em Gênesis 28, mas depois disso ele se perdeu em algumas coisas. E uma das coisas que ele permitiu foi que deuses estranhos estivessem junto com a sua família. Tanto que quando Deus chama ele, ele se reporta à família. Jacó sabia que, embora o seu chamado fosse individual, dependia de uma atitude dele, dependia de uma postura dele, mas ele deveria fazer de tudo para que a família fosse com ele. O que eu quero dizer aqui para você é que você não desista da sua família. A gente briga por tantas coisas nessa vida, a gente passa a vida às vezes focado em um projeto, em uma carreira profissional, numa formação acadêmica, em algo que nós consideramos importante. Isso não é errado. Mas quem dera se nós tivéssemos o mesmo foco, a mesma disposição, a mesma gana pela nossa família. Quem dera nós estivéssemos mergulhados num projeto de resgate da nossa casa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Quem dera nós investíssemos pesado na vida das pessoas que nós amamos, como nós investimos em nós mesmos, nas nossas coisas, nos nossos interesses. Levanta-te, erga-se, tome posição. Recomece novamente. Quem sabe é essa palavra que Deus está dizendo, que está ministrando ao seu coração. Recomece novamente. Tente de novo. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos nos céus. Veja anjos subindo e descendo. Ah, pastor, mas eu vim de decepções, de fracassos, de confusão, de difamação. Levanta-te. Primeira coisa para você recomeçar é se levantar. E é isso que Deus disse para ele. Levanta-te. As pessoas podem ter te decepcionado, mas Jesus nunca te decepcionou e Ele nunca vai te decepcionar, sabe? Segunda coisa que Deus fala, sobe a Betel, volta para Betel, o lugar da aliança, o lugar onde Deus apareceu para você pela primeira vez, o lugar do chamado. Volte para o lugar onde o Senhor te concedeu um ministério. Por que você parou? Deus mandou você parar? Ou você ouviu vozes que você nem sabe identificar quais são e que mandou você parar? Volta lá em Betel e ouça a voz de Deus. Volte ao lugar onde o Senhor te chamou. Volte lá. Apocalipse diz assim, arrepende-te. Lembra-te de onde você caiu. Lembra onde você estava prostrado e onde o Senhor te ergueu. Volte a Betel. Suba a Betel. Para algumas pessoas, tem a ver com a igreja. Para algumas pessoas, o recomeço tem a ver com a igreja, tem a ver com a reconciliação, porque saiu magoada, saiu ofendida, se desligou de todo mundo. Mas para alguns é o recomeço com Deus, sabe? Tem coisas que nós não podemos abrir mão na nossa vida, irmãos, e uma delas é o nosso relacionamento com Deus. E Deus diz assim para ele, habita ali. Não bastava que Jacó voltasse a Betel, era preciso que ele permanecesse ali. Fala de consolidar o nosso relacionamento com Deus. Fala de nos firmarmos do Senhor, de uma forma como você nunca se firmou antes. Ah, eu vou voltar lá então. Mas não é só voltar, é ficar ali um tempo. Talvez nós estamos precisando
desligar um pouco, sabe, das redes sociais, de celular, de WhatsApp, de tanta informação e focarmos mais em Deus. Deus não quer somente meia hora do seu dia, não. Deus quer ministrar o seu coração. Desculpa. Deus quer estabelecer um novo tempo. Mas para isso nós precisamos nos consagrar mais, nos dedicarmos mais, nos esforçarmos mais. É como se Deus quisesse nos levar a outro nível. Só que isso vai exigir de nós também uma atitude. Habita ali. Deus quer estabelecer um relacionamento com você como não havia antes. Se antes era na base da superficialidade, Deus agora quer um tempo de intimidade. E onde que você vai conseguir isso? Lá no seu quarto. Uma atitude diferente na sua família. Há quanto tempo nós não reunimos a família para orar juntos? Há quanto tempo não oramos juntos com o nosso cônjuge? Não lemos a Bíblia? Nossa vida se tornou uma rotina, vivemos no automático, vivemos muitas vezes presos a coisas, a situações. Habita ali. E a última coisa que eu quero dizer aqui, que Jacó disse para sua família: lancem fora os deuses estranhos. Ele fala duas coisas que eu vou usar aqui nesse tópico. Lançai fora os deuses estranhos, purifiquem-se e vistam vestes novas. Fala de santidade. A cidade de Betel antes era chamada de Luz. Luz fala de quê? Separação. Lembra quando Deus criou a luz e fez separação entre luz e as trevas? Deus fala aqui sobre santidade. Lance fora os deuses estranhos. Qual tem sido o Deus estranho a que você tem servido? Eu não estou falando de se prostrar diante de uma imagem, não é isso. Mas de trair Deus em troca de algo oferecido a Satanás. Talvez um pecado oculto, um pecado de estimação, talvez o próprio fato de você resistir ao controle de Deus na sua vida. Existem áreas do seu coração que não foram totalmente entregues a Deus? Hoje é tempo de você lançar fora os deuses estranhos, de você se purificar pelo sangue de Jesus e vestir vestes novas, vestes de santidade, porque Deus quer levar você de volta ali ao recomeço. O pecado nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus está dizendo para você hoje para adotar uma postura de santidade, uma entrega. Nós não estamos imunes à tentação, irmãos. Nós vamos ser tentados todos os dias. Satanás, ele não tem medo, ele não considera o quanto de unção de Deus nós temos na nossa vida. Satanás tentou Davi, tentou Sansão, Satanás tentou o próprio Jesus, ele não vai tentar eu e você. Mas é importante nós estarmos alinhados com Deus, conscientes do propósito de Deus na nossa vida, para que nós possamos resistir às tentações. Então, lance fora os deuses estranhos, se purifique e se vista com novas vestes, vestes de santidade. Eu acho interessante que o nome de Jacó foi mudado, né? De Jacó para Israel. Mas mesmo assim, todas as vezes que Deus se referia, todas as vezes que Deus se apresentava lá no Velho Testamento, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Deus continua dizendo: eu sou o Deus de Jacó.
mostrando que Deus, o nosso Deus, ele tem uma atitude de compaixão e de perdão para com o pecador. Eu estou falando isso porque tem pessoas que podem estar ouvindo essa mensagem dizendo assim: pastor, eu estou tão atolado no pecado que eu não tenho condições de voltar lá em Betel. Deus ainda chama você de Jacó. Deus talvez vai ter que mudar o seu nome algumas vezes, não uma vez só. De chamar você de Israel algumas vezes na sua vida. A palavra do Senhor diz que 7 vezes cairá o justo, mas sempre que ele cair, o Senhor o sustentará. O Senhor o tomará pelas mãos. Algumas pessoas podem estar dizendo assim: quando o Senhor falou, ergue-te, levanta-te, eu não tenho forças para me erguer. Meu irmão, apenas coloque esse propósito no seu coração. Quem vai te levantar é Deus, quem vai te erguer é Deus. Porque eu sei que muitas pessoas não têm forças para se erguer, para se levantar. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Por isso Deus insistiu tanto com ele. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso ele não desiste de você. Amém? A palavra que eu tenho para você hoje é essa. Volte para Betel. Volte para o lugar do encontro. Volte para o lugar da intimidade. Volte para o lugar onde Deus te chamou, onde você recebeu o seu chamado. Volte para o lugar onde Deus confirmou o seu dom. Volte para o lugar onde o Senhor, ou melhor, para o lugar de onde o Senhor tirou você. Lembra onde você estava quando Ele te trouxe até aqui. E faça as pazes com Ele. E se reconcilie com Ele. No dia da sua angústia, no dia da sua tristeza, da sua adversidade, o Senhor te deu sonhos. O Senhor te fez sonhar, te fez enxergar possibilidades. Ele tem um propósito, não somente para a sua vida, mas para a sua família. Jacó tratou de envolver a família. Quer fazer algo diferente? Depois dessa mensagem, reúna a sua família e fala assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas a partir de hoje eu resolvi servir a Deus de forma séria. Eu resolvi andar em santidade, de uma maneira como eu nunca andei antes. Eu quero seguir a esse Deus maravilhoso. Ele me permitiu recomeçar e eu não vou desperdiçar essa chance. E eu quero muito que vocês venham comigo. Eu tenho um caminho de volta a fazer. E eu quero que vocês venham comigo. Dê essa notícia para sua família. Você vai ver o efeito tremendo, sobrenatural que vai acontecer na sua casa. Às vezes a gente precisa dar meio de louco dentro da nossa casa, irmãos, com as coisas de Deus. Sabe? Não é louco assim, sem noção, sem controle, não. Mas tomar atitudes radicais em relação a algumas coisas. Jacó havia aberto legalidades para o diabo. Nós precisamos fechar todas as brechas que foram abertas na nossa vida, todas as portas de legalidade que foram abertas. Hoje é um momento de você orar a Deus, de você pedir perdão, de você se arrepender e dizer: Senhor, me dá uma nova chance. Me leva de volta lá em Betel, o lugar onde eu encontrei com o Senhor, o lugar onde o Senhor começou a transformar a minha vida. Me leva de volta à tua presença. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos falar com Deus diante dessa palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa ser como uma espada de 2 gumes, que penetra a nossa alma e que ela possa ter um efeito positivo em todos aqueles que estiverem acompanhando esse culto. Nos leve de volta para Betel. Nos leve de volta ao lugar do nosso chamado.
nos leve de volta ao lugar do primeiro amor. E nós não queremos ir sozinhos, mas queremos que a nossa família vá conosco, ó Deus. Nos perdoe se nós permitimos que deuses estranhos fizessem parte da nossa vida. Nos perdoe se durante essa trajetória nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos do Teu propósito. Mas nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis e precisamos da Tua misericórdia. Olha para nós com olhos de compaixão e de perdão e nos dê o Teu favor. Queremos nos encontrar com o Senhor novamente, queremos voltar lá onde tudo começou. Obrigado porque no dia da nossa angústia, da nossa decepção, do nosso tormento, quando nós passamos por aquela tempestade, por aquele deserto, o Senhor teve misericórdia, estendeu as suas mãos e nos fez sonhar. Obrigado, Pai, porque naquele dia eu estava derrotado, eu estava desolado, eu estava sem nenhuma perspectiva, mas o Senhor olhou para mim com olhos de amor e me acolheu com os teus braços de misericórdia. E por isso nós estamos aqui até hoje. Mas nós nos afastamos, porque somos carnais, porque a nossa tendência é o pecado. Mas diante dessa palavra, queremos voltar a Betel. Nos permita recomeçar. Nos permita recomeçar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome uma atitude diferente. Tome uma posição diferente. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida. E se você nunca entregou a sua vida a Ele, mas está ouvindo essa palavra, entregue-se de coração a Deus. Ele vai mudar a sua história e a história da sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou orar encerrando aqui, em nome de Jesus. Mas não permita que essa palavra seja somente mais uma mensagem, mas que seja uma mensagem definitiva na sua vida. Um divisor de águas para que você volte a andar junto com Deus, ou para que você comece a andar com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa, estenda a sua face e te dê a paz. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Deixe aqui o seu pedido de oração, o seu testemunho, o seu comentário e continue nos acompanhando durante toda a semana. Todos os dias tem mensagem nova no nosso canal. Ah, e outra coisa, se você ainda não se inscreveu no meu novo canal, o canal chamado Pastor Edivaldo Oliveira, se inscreva lá também. Nós alcançamos na última semana 50 mil inscritos nesse canal. Nós sabemos que podemos ir muito além. Deus abençoe você e sua vida, sua família, em nome de Jesus.